Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Hoje faremos a nossa 31ª devocional dos 40 dias de jejum, oração e santificação. O tema pautado na família que iremos trabalhar hoje é: não importa como começa, mas como termina. A Bíblia, ela relata que todo ser humano nasce do pecado. E todo ser humano foi destituído da glória de Deus. Isso significa que quando Adão e Eva falhou, eles foram os primeiros homens aqui da terra, os primeiros seres humanos da terra. Quando eles falharam, eles deixaram esse mal, essa maldição para toda a nossa geração, para toda a sua geração. Ou seja, todos que vêm após Adão e Eva, que é todo ser humano, ele herdou essa maldição em sua natureza. É interessante avaliar isso, porque todo ser humano, em qualquer processo, ele ao nascer, mesmo que ele tenha uma estrutura para fazer determinada tarefa, para produzir algo, você vai perceber que todo ser humano começa falhando. Todo ser humano começa errando. Não existe ninguém que começa nenhum processo acertando. Nós aprendemos alguma tarefa, nós aperfeiçoamos essa tarefa e ao longo dos anos deixamos essa tarefa ou esse exercício o mais perfeito que podemos fazer. É assim que funciona a vida do ser humano. É assim que funciona a nossa vida. Se você puder conversar com algum atleta, algum profissional de qualidade, você vai perceber na fala dele que eles também erraram. Antes deles chegarem na posição que eles estavam ou que eles estão, eles falhou. Todos falharam. Isso significa, querido, que nós somos imperfeitos. Isso significa que todo ser humano tem a sua imperfeição. É nesse contexto, querido, que eu gostaria de mostrar a vocês o que está escrito lá em Lucas, capítulo 24, versículo 45. Em Lucas, capítulo 24, versículo 45 diz: Então lhe abriu o entendimento para compreender as Escrituras. Ele disse: Assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no 3º dia. Ou seja, até os discípulos que andaram com Jesus muitos anos caíram e falharam no início. Não entenderam de uma forma plena aquilo que era a vontade de Deus para o ser humano. Esse contexto ali em Lucas, capítulo 24, 45, 46, nos ensina, nos mostra um momento exato quando Jesus, após ressuscitar, aparece aos seus discípulos. Os seus discípulos aqui, no contexto da palavra, todos nós entendemos e compreendemos que os seus discípulos, eles têm uma característica de família de Jesus. Jesus, ao chegar e ao deparar com seus discípulos, ele percebe que os seus discípulos estavam com medo, sem entender o que estava acontecendo naquele exato momento. Mesmo Jesus tendo falado diversas vezes que era necessário o Filho do Homem morrer, ressuscitar no 3º dia, para que as palavras dos profetas se cumprissem no Filho do Homem, mesmo Jesus explicando tudo isso, mesmo Jesus mostrando os milagres, mesmo Jesus andando por sobre as águas, ressuscitando pessoas, mesmo assim, aqueles discípulos não entenderam e não compreenderam. O que eu aprendo com isso? O que nós podemos aprender com isso? É que cada um tem o seu tempo. Todos nós temos o nosso tempo para receber a revelação de Jesus Cristo. Entenda, por mais que você fale, ou que os seus filhos, ou que qualquer pessoa que está na sua família erre, entenda que todos nós temos o nosso tempo. Não importa, lembre-se, não importa como começa, mas como termina. Todos aqueles discípulos, após Jesus abrir os olhos deles,
eles foram grandes ferramentas na mão de Deus. Foram filhos que levaram a palavra e que transmitiu a palavra a toda esta humanidade. Talvez você está pensando aí, mas todos os discípulos de Jesus Cristo morreram de uma forma terrível. Sim, mas morreram para glorificar o nome de Deus. Morreram e tiveram a salvação. Ou seja, quantas histórias nós escutamos de pessoas que vivem de uma forma errada, vivem de uma forma equivocada, devendo às pessoas, usando drogas, mas no final da sua vida há um arrependimento, há perdão, há transformação. Portanto, nós precisamos entender que cada ser humano tem o seu tempo. Aprendemos também que a palavra falada, a palavra semeada, ela não volta vazia. Jesus Cristo ministrou a palavra diariamente no coração daquelas pessoas, daqueles discípulos. Mesmo que passou muitos anos, mesmo que passou muito tempo, aqueles discípulos, aqueles homens se transformaram, foram convertidos, os olhos deles foram abertos. Ou seja, continue pregando o Evangelho, continue acreditando, porque a sua família irá receber do Senhor uma nova unção, uma nova forma de viver. Ou seja, eu tenho fé como a palavra fala, que ensine os seus filhos no caminho que devem andar e eles não vão se desviar. Vamos ampliar essa palavra, essa mensagem. Ensine também os seus irmãos, ensine os seus tios, primos, ensine todos, porque eles não vão se desviar. Uma hora o Espírito Santo abrirá os olhos deles e eles verão quem é o Senhor Jesus Cristo. Tenha fé, acredite no Senhor Jesus Cristo. Quero agora orar por você e por sua família. Jesus, muito obrigado, ó Pai, pela palavra, por este momento, por esta campanha. Que o teu nome, ó Pai, que a tua paz e que a tua unção e que a tua capacitação, ó Pai, entre, ó Deus, na vida de cada um. Para que cada um, ó Pai, cada pessoa que está me assistindo, consiga entender que o Senhor tem um tempo para cada pessoa. Não nos deixe, ó Pai, desistir da nossa família. Não nos deixe desistir, ó Pai, dos nossos. Eu abençoo, ó Pai, aqueles que estão me assistindo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a sua vida.